abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, 13 e 14. Glória a Deus. Louvado é o seu nome, Jesus, sobre todas as coisas. Amém? Amém, misericórdia? Mateus 24, versículo 12, 13 e o 14. Glória a Deus. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do Rei será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Jeová Deus, em nome de Jesus, eu me entrego nas suas mãos para ser usado, Senhor, conforme o vaso, para entregar as palavras que o Senhor tem me dado pelas madrugadas para a sua igreja, para que todos nós possamos cumprir e obedecer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja amada. Muitas pessoas olham porque ainda não me viu aqui trazendo a palavra e diz assim: novidade? A palavra do Senhor foi escrita 2000 anos atrás, e desde então ela vem sendo pregada a mesma coisa. E como sempre hoje a mesma coisa, com certeza muitos dos irmãos já ouviram versículos do que foi dito aqui e vão ouvir até que Jesus volte, a mesma coisa. Porém que o renovo espiritual que o Senhor traz para nós é assim como o feijão com arroz que você come todo dia. A gente não come lasanha, pratos exóticos diariamente, não é verdade? Nós comemos arroz com feijão todos os dias, de vez em quando a gente se varia, e ainda assim é uma coisa normal. Mas por que a gente come? Porque senão o corpo morre. E a alma não é diferente. Se nós não alimentarmos da palavra, ainda que seja repetidamente, ouvindo, mas eu já sei tudo que vai ser falado. Eu sei, já ouvi essa palavra anteriormente, mas tem que ouvir de novo, e de novo, e de novo, porque assim é que a nossa alma não vai morrer, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então nós vamos ouvi-la e nos alimentar e cumprir a palavra do Senhor até que Ele volte, e nós não mais ouviremos por vozes humanas, nós ouviremos da própria boca dele aquilo que Ele quer que nós ouçamos. Amém? A palavra do Senhor nessa noite, ela nos leva à reflexão, nos leva a refletir sobre o que nós estamos vivendo, sobre o mundo conforme ele está, conforme ele é agora, o que nós estamos vivendo, participando no nosso dia a dia. Irmãos, eu tenho chorado quando eu ouço o noticiário da televisão. Se você torcer o jornal, sai sangue. Nunca houve tanta dor, nunca houve tanta morte, tanto engano. A escassez do caráter humano chegou ao ponto que nós não sabemos se podemos confiar. Os escândalos, as barbaridades têm cegado até mesmo aqueles que têm fé. Nós chegamos num limite de crueldade humana tão grande que até mesmo aqui no seio da igreja nós podemos citar exemplos. Quantos de nós hoje teve que matar um leão para estar aqui? Quantos de nós aqui, irmãos, não passou por uma luta para chegar aqui na casa do Senhor nessa noite? Quantos de nós não tem familiares envolvidos na droga, no crime, na prostituição, está chorando, sofrendo por dívidas impagáveis, problemas que têm tragado a nossa vida, infidelidade conjugal? Quantas pessoas aqui estão por um fio de cabelo para sair correndo e desesperado, que está vindo aqui na casa do Senhor
em busca de uma esperança, como a última esperança, porque não aguenta mais o mundo, porque não aguenta mais sofrer, e tudo que ele já tentou, fez campanha, foi profetizado, ele já tentou tudo. Antes de chegar aqui, ele já foi centro, queimou vela, fez macumba, umbanda, quimbanda. A gente chega num limite tão exaustivo para tentar ser feliz hoje, que a gente nem sabe ao menos ao certo o que é felicidade. Quanta solidão. A gente olha às vezes para alguns irmãos e vê estampado no rosto dele: eu estou carente, eu estou sozinho, eu estou sofrendo. Isso perdeu o controle, irmãos. Nós perdemos o controle da nossa própria vida. Mas a culpa não é nossa. A culpa não é da igreja que não tem pregado. A culpa é da circunstância, do acumulamento da palavra, para que se chegue em uma palavrinha, que é o fim. Nós estamos à porta do arrebatamento. E a própria palavra do Senhor fala: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum se salvaria. E pelo que está acontecendo, a gente pode ver que nós estamos próximos demais do fim. Porque quantos de nós, para estar aqui, para honrar o Senhor com a nossa vida, tem pagado o preço de sangue, tem enfrentado o trabalho para conseguir ser digno, ter honra? Ele tem que pagar um preço caro demais, porque o mundo é corrupto. Você trabalha num serviço e você é comandado por pessoas vis, por pessoas corruptas, que querem te corromper a qualquer preço. E se você cede, você vê a ameaça chegar perto do seu sustento. Quantos pais de famílias têm que modelar o seu eu, o seu ego, engolir, falar, chorar sozinho no banheiro da empresa e falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser humilhado para trazer o pão. Porque nós vivemos num mundo corrupto. E como ser santo assim? Como sobreviver a esses últimos dias que antecede ao arrebatamento com santidade? Eu estava lendo as Escrituras outro dia desse, e eu li um livro que me chamou muita atenção, que é o livro de Marcos, capítulo 13, que diz as seguintes palavras: quando saía do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também serei levados perante governadores e reis, para que lhes servis de testemunho. Mas, olha a palavra, irmão, que chama a minha atenção. Mas importa que primeiro o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Também, no livro de Mateus 24, está escrito assim no verso 14: e esse Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, dessas palavras que a Bíblia nos traz, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, violência, fogo, qual delas não se cumpriu? Alguém pode me dizer aqui nessa noite que acha que está vivendo num mar de rosa, que a vida lá fora não é difícil, que nós não estamos vivendo
fé e a razão. Se a gente der um passo para o lado da razão, a gente larga tudo, de tanta dor. E tudo está se cumprindo, mas falta uma coisa que ainda falta se cumprir em grande demasia, que é a pregação da palavra. E o Senhor, nessa noite, Ele traz para nós uma pergunta: igreja amada, o que vocês têm feito para que se cumpra a palavra, pregar o Evangelho a todo mundo? Nós somos uma igreja forte, devemos ter aqui 300 pessoas ou aproximadamente. A nossa igreja tem aproximadamente 5 ou 6 anos. O que nós temos feito? O que nós temos feito para levar o Evangelho para aquelas pessoas que estão se prostituindo, para aquelas pessoas que estão aprisionadas? Quantas pessoas estão dentro da penitenciária hoje porque não conheceu o amor de Jesus? Porque nunca ninguém bateu na porta ou falou, ouviu falar que existe um caráter divino, alguém que amou e pagou um preço na cruz do Calvário. O que nós temos feito, igreja? O Senhor te pergunta: o que você tem feito da sua vida? Para onde você está mandando o seu esforço? Para onde nós estamos mandando o nosso trabalho? Que trabalho você tem feito? Ah, eu venho à igreja, eu limpo a igreja. Amém. Isso é muito bom, é louvável e é grandioso. Mas nós nos limitamos muito a essas paredes. Todos que estão aqui, ou já ouviram, ou estão ouvindo agora, ou já foram evangelizados, porque senão estariam aqui. Então, dançar para o Senhor é maravilhoso, mas mais importante é você dançar numa praça pública, para que o seu testemunho seja dado como obra. Mais importante do que louvar o Senhor aqui, para nós que já somos crentes, é você pegar o microfone e ir para uma praça, ir para uma casa de prostituição, ir para um ponto de droga, ir para a esquina, pregar panfleto, falar: eu estou aqui, Jesus salvou minha vida, Ele me salvou e Ele pode fazer o mesmo para você. E creia, igreja, tudo que nós fazemos aqui é adoração ao Senhor. Adoração, nós nos reunimos, igual o bispo disse no dia da consagração, para manter, a gente precisa manter esse ritual, porque aqui a gente se alimenta, a gente abraça, não se esfria, mas o Evangelho é lá fora, é nas esquinas, é nas ruas que ele acontece. O Evangelho não acontece assim fechado, é no seu dia a dia, é no sacrifício. E o Senhor te pergunta nesta noite: o que você tem feito? Como você tem feito para divulgar a palavra do Senhor? Você pode dizer: não, eu estou um pouco acomodado, eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha de falar. A palavra do Senhor diz para nós em Marcos 13: quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que há de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falai, mas sim o Espírito Santo do Senhor. Então nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo de falar, porque às vezes, irmãos, tem pessoas que não sabem nem ler nem escrever, mas quando ela abre a boca, ela é tão usada pelo Senhor que ela envergonha de contar. A fidelidade, a intimidade com Deus, a vontade de levar a palavra, faz essa pessoa ser usada, ser conduzida no caminho do Evangelho. E isso é o que importa. A gente não precisa ter medo de falar, porque a gente não fala de si mesmo. Você não vai bater na porta de alguém e falar assim: eu vim aqui para você me conhecer, eu sou bom, eu sou 10. Você vai falar de alguém e esse alguém cobre você. Ele nos cobre quando você vai no nome dele. Ele não te deixa voltar na palavra, no argumento. E se a pessoa contradizer com argumentos mais fortes, você ora, porque quem convence não somos nós, é o Espírito Santo do Senhor, que convence a outra pessoa através da sua perseverança. E esse é o caminho. E a gente pode também dizer: mas por quê? Por que eu tenho que
que fazer isso? Por que eu tenho que pregar? Por que eu tenho que sair? Porque essa é uma ordem do Senhor. Não é uma opção, é uma ordem. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 16. E diz-lhes: ides por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isaías capítulo 61. O Espírito Santo do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos conscientizar do que a palavra nos manda, de como ser conduzido por ela. Aí você diz para mim: mas se eles não me ouvirem, se ninguém me ouvir, se me ignorar, a palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 10, versículo 14, 15, 32 e 33. E se ninguém nos receber, nem ouvir as vossas palavras, ainda, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudirá o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, aquela que não te ouviu, aquela que não te recebeu. Portanto, todo aquele que me confessar diante do homem, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas a qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus. Igreja, o cristão não precisa ser chato. Às vezes no seu trabalho você tem vontade de falar, mas você tem vergonha, você fala que não vai aceitar. A sua obrigação é uma vez, depois é joelho. A nossa obrigação, você precisa falar do amor de Jesus para aquela pessoa que você conhece, pelo menos uma vez. Se ela recusar, rejeitar, ignorar, o preço do sangue dela não vai ser cobrado sobre as suas mãos. Mas se você não falar, vai ser cobrado. Você faz uma viagem com ônibus, fica 3 horas ao lado da pessoa e não sequer fala para ela. Fala nada, a gente não fala, a gente se envergonha. A palavra fala que se você falar e aquela pessoa não receber, ela não vai receber. Se ela não receber a Cristo, ela não vai ter misericórdia. O problema não é seu. Então, pelo menos uma vez nós devemos falar. Às vezes aquele amigo que você não sabe do lado, um dia você espera uma oportunidade e depois você vai para o joelho e ora. E não fica preocupado se ele recebeu ou não. Ou não fica insistindo, a culpa é minha, eu preciso falar, eu preciso não. Fala uma vez, vai para o joelho, prega, anuncia o reino, fala para as pessoas, conta do amor de Jesus. E não se preocupa, porque se não receber, a culpa não é sua. Mas a obrigação de anunciar o reino é sua, é nossa. Pelo menos uma vez nós temos que falar e não preocupar com as consequências. E se me maltratar? E se me xingar? Se me perseguir? Se zombar de mim quando eu estiver falando? Porque geralmente o mundo tem o hábito de ridicularizar o cristão. Isso é normal. A palavra também nos orienta. Ela diz em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Irmão, se você está sendo apontado, julgado, porque você está fazendo a palavra de Deus, isso não é motivo de você chorar, isso é motivo de honra, porque a palavra te chama de bem-aventurado. E no 12 está escrito: alegrai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, e assim perseguiram os profetas que foram de vós. Ninguém taca pedra na árvore seca. Se alguém está apedrejando você, porque os seus frutos
estão humilhando. A sua luz, o seu brilho, ofuscam com aquele que não consegue. Irmãos, nós precisamos atentar, porque isso é necessário. A gente tem que saber que nós não podemos ter casquinha do ovo. Eu vou pregar, não fala mal não. Que não fala mal não, aqui fala que benditos sois vós, os profetas, foram humilhados, queimados, quem somos nós? Nós precisamos nos lançar, receber a palavra do Senhor e falar, eu vou. Pode me humilhar, pode me pisar, pode me xingar, pode fazer o que for, mas eu vou pregar. Glória a Deus! Aleluia! Deus. E você, igreja, ainda pode perguntar, porque nós, os seres humanos, nós gostamos de recompensa. Nós somos assim. A gente quer ser reconhecido. As mulheres, às vezes, você tira o fio da sobrancelha, se o marido não vê, você quase mata ele. Nós buscamos o reconhecimento das pessoas. Às vezes, a gente passa ali no corredor, tem um papelzinho ali no chão, e a gente olha para ver se tem alguém olhando. Aí quando tem alguém, a gente corre e tira o papel do chão. Nós queremos que os outros vejam que nós estamos trabalhando. Nós queremos que os outros apreciem a nossa mão de obra. Então nós queremos ser valorizados. Ah, tudo bem, mas eu vou ter que ganhar alguma coisa. E assim, do nada, isso é nada de nós. Nós lutamos contra essa natureza, mas ela ainda está em nós. Mas a palavra também pensou nisso. E ela disse para nós que nós deveríamos fazer pelo amor. Porque a palavra do Senhor, em João capítulo 13, versículo 34, está escrito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e como eu vos amei a vós. E também que uns aos outros nos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. A palavra diz que o cristão seria conhecido pelo amor. Será que nós gostamos desse amor no nosso dia a dia? Será que a pessoa olha para nós e vê tanto amor que sabe que cristão, só pode ser crente? Será que a gente sorri no amor das pessoas? E ainda que você não fizer um amor, se você quiser uma recompensa, tem uma recompensa. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20: não ajunteis tesouro para vós, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Os irmãos entendem o que é um tesouro no céu? Como a gente faz para ter um tesouro no céu? Tesouro no céu, irmãos, a gente adquire salvando almas. Só tem uma forma de você adquirir. Porque o mundo pode não te reconhecer, o bispo pode, eu posso não te reconhecer, mas Deus está vendo você trabalhar em prol dessas almas. Ele vê o que você faz. Até o papel no chão, quando ninguém olha. Às vezes que você faz e não é reconhecido, ninguém te dá a menor importância. Mas saiba que no céu você vai ser reconhecido. E tudo que nós passamos aqui em prol da palavra, da obra do Senhor, para adquirir essas almas, se nós amarmos essas almas e buscarmos essas almas, Ele deixou uma promessa, a última do livro de Apocalipse. A promessa diz o seguinte, Apocalipse capítulo 22: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Santo é o seu nome, Senhor. Igreja, vocês já imaginaram o que é ser recompensado pelo próprio Deus? Como é ser reconhecido por Deus? Ter Deus como observador, como olheiro. Deus olha lá no céu e vê o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo.
Ele olha, Ele observa e Ele coloca uma pedra na sua coroa do céu. Porque nós vamos receber esse galardão, nós vamos receber da mão dele. Porém, o que nós vamos mostrar para ele quando nós chegarmos lá? O que nós temos hoje para mostrar as nossas mãos? Quantas pedras há na sua e na minha coroa? Quantas vezes essa semana você entregou um panfleto? Quantas vezes você disse a palavra do Senhor para alguém essa semana? Mas se a gente observar, a gente teve tempo para ficar um pouquinho na internet, para conversar um pouquinho no telefone. Porque quando a gente chegar diante de Deus, quando nós estivermos face a face com o Mestre e mostrar as nossas mãos e falar: eu estou aqui, Senhor, olha para aquilo que eu fiz na terra, o que nós vamos apresentar para Ele? O que você vai dizer para Ele? Não, eu tinha um marido que ele me exigia muito, eu não pude caminhar, eu não pude trabalhar na igreja. Não, eu tinha uma esposa, ela era muito chata, tinha que trabalhar demais para dar para ela as coisas. Eu tinha um trabalho, eu estudava. Qual vai ser a desculpa que nós vamos usar quando a gente chegar diante de Deus e mostrarmos as nossas mãos vazias? Quantas almas você ajudou a evangelizar? Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque alguém pagou o preço. É porque alguém falou para você o amor de Jesus. É porque alguém orou por você, alguém intercedeu que você viesse e aceitasse e recebesse. E você, como bem retribuído. Não, mas eu não tenho tempo. Eu até gostaria. Mas talvez ano que vem, quando melhorar. Não, talvez semana que vem. Não, agora eu não posso. Agora não dá. E nunca dá. Aí quando você chegar diante do Senhor, você vai mostrar as suas mãos vazias e dizer para Ele: não foi possível. Eu não tirei nem uma hora por semana, nem um dia por mês, nem uma semana por ano. Eu não tive tempo, eu não podia. Eu estava ocupado demais comigo mesmo, com os meus próprios problemas, envolvido com a minha própria vida. E eu não fiz nada. Eu só ia à igreja e olha lá, que era um sacrifício muito grande. E o que você fez? Enquanto isso, enquanto nós estamos aqui aquartelados na igreja, os irmãos não precisam ir longe. Vai nessa avenida, até no final tem um bar de inferninho. Por aqui tem várias pessoas vendendo drogas. Será que se elas tivessem sido evangelizadas, elas estariam nessa prática? Porque talvez, se você não estivesse aqui hoje, nós temos mania de culpar a igreja, culpar os bispos e falar: a igreja me assiste. Mas talvez, se você não estivesse aqui hoje, você não estava casado, seu casamento tinha sido destruído, você não estava trabalhando, nem vivo você estava. Mas você está aqui, você já é vitorioso, você já é vencedor. Aleluia, nós precisamos vestir a armadura do Senhor e arregaçar a mão e dizer: eu vou para a guerra. Nós estamos em guerra. A igreja não percebeu isso. Nós estamos nos últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja. Talvez essa noite Ele volte. E amanhã, quantos de nós estaremos aqui? O que você vai se apresentar diante de Deus? Irmãos, isso é muito sério. E para encerrar parte da nossa palavra do Senhor, que Ele nos convida a estar observando nessa noite. Às vezes nós dizemos assim: eu não tenho oportunidade, eu bem que gostaria, mas é muita gente, ninguém me dá oportunidade, ninguém me chama, quando eu vi já foi. Os bispos desta igreja estão nessa noite abrindo a porta do evangelismo para essa igreja. Vai
e os ceifeiros são poucos. E essa noite nós vamos fazer um compromisso, uma aliança com Deus. Eu quero convidar a equipe de louvor, aqueles que gostariam, que querem trabalhar para o Senhor. Eu convido essas pessoas à reflexão. O louvor vai cantar um hino. Antes que ele canta, eu vou passar a letra desse hino, que vai ser nosso hino de guerra, para os irmãos entenderem o que vai começar na nossa igreja. Esse hino fala: sonda-me. Diz assim: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, que até que em mim se ache sorte. Até aqui, esse hino fala de uma cura, que nós precisamos ser trabalhados para ser lançados. Nós precisamos aprender para ensinar. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas razões, daquilo que a gente acha e pensa, para que o Senhor venha preencher-nos. E essa igreja vai auxiliar-nos nessa construção, nessa reconstrução. Ela vai nos preparar para nos enviar depois. E depois dessa passagem do hino, ela diz: então, quer dizer, quando eu estiver pronto, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. E não sabe o que é um farol sozinho iluminando a noite inteira, iluminando aquela. Isso quer usar você. Você vai ser o farol. Você vai ser o olhar de muitos cegos, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa. Quem aqui pode dizer que o Senhor usa? Quantos gostariam de ser usados pelo Senhor? Eu quero que fique de pé somente as pessoas que querem trabalhar com o Senhor, aqueles que vão fazer uma aliança nessa noite, um compromisso de, juntamente com esse ministério, de ser enviado. O ministério vai preparar você, ele vai modelar você, ele vai te encher com a palavra, com o conhecimento, e depois ele vai te lançar. Enquanto esse louvor toca, eu quero que essas pessoas que se levantaram ficam em volta dos bancos, com as mãos dadas, em forma de uma aliança. Isso é um ato profético, porque Satanás vai tentar impedir. Ele vai tentar impedir você de cumprir o que você está tratando com Cristo. Eu quero um ato, uma aliança no meio. Assim, irmãos, ó, uma só aliança, sem quebra, em volta dos bancos. Aqueles que vão se propor, aqueles que sejam líderes também, os líderes que quiserem, porque já são líderes aqui nessa igreja, mas essa proposta é diferente. Essa proposta é para trabalhar, é para evangelizar. Uma aliança, irmãos, um de frente para o outro, assim, um olhando o outro. Uma aliança, isso, uma aliança. O céu vai olhar e vai ver essa aliança aqui embaixo. Oh, Jesus amado. Os pastores vão passar orando em volta desse círculo, de um lado, e o bispo de outro, até chegar lá. Porque nós estaremos selando com Cristo essa noite um compromisso. Um compromisso de sermos enviados. Nós vamos para a rua, vamos para os abrigos, para a penitenciária, vamos para as casas de prostituição, vamos para a noite. Mas nós vamos pregar por ele e evangelizar essa cidade. Feche seus olhos. Feche seus olhos, inclina a sua cabeça. Eu quero pedir aos pastores que desçam do altar, por favor. Aleluia. Santo, santo é o seu nome, Senhor.